Agora, professor Arroio, quais conhecimentos o senhor defende no livro que devam ser trabalhados em sala de aula? Veja, eu vou contar um fato que me aconteceu uma vez num debate entre professores e alunos. Em várias escolas estavam discutindo isso. E dois jovens, adolescentes jovens, se levantaram e falaram uma coisa que me chamou muita atenção. Falaram, vocês nos ensinam coisas que são interessantes, cada um em sua matéria, mas ninguém nos explica por que tem tanto desemprego, por que tantos jovens morrem cada fim de semana, por que nós estudamos e não sabemos se vamos ter emprego, queremos entrar à universidade e não vamos entrar porque só entram 10%, 8%. E uma menina falou, por que colegas minhas se prostituem para sobreviver? Ninguém nos explica isso. Vocês não têm explicações para isso? Os jovens hoje levam grandes questões porque vivem com muita intensidade, desde a infância. Vivem com muita mais intensidade do que nossas gerações. E eles levam muitas indagações para a escola. Mas a escola não trabalha essas indagações. Por exemplo, isso que eu estava falando. Por que não se trabalha mais a questão do trabalho? Se muitas crianças chegam à escola com experiências precoces de trabalho infantil, de trabalho adolescente, se muitos da classe média, filhos da classe média, eles não sabem se vão ter trabalho. Então, o senhor defende, então, que o conhecimento trabalhado em sala de aula se aproxime da realidade. Da realidade. E essa seria uma das realidades, que eles vivem e que vão viver. Por que não tem, veja, temos sociologia do trabalho, história do trabalho, por que isso não entra nos currículos? Para preparar nossos jovens, não só dos setores populares, mas também das classes médias, que estudam em colégios particulares. Outro exemplo muito interessante. Por que nos cursos de formação de educadores, de professoras, professores, de licenciatura, de pedagogia, não se estuda a história das lutas do próprio movimento docente, Simpro, Sindiuti, para se valorizar, para se profissionalizar? Vão estudar tudo, metodologia, conteúdo, o que ensinar, como ensinar, e não saem sabendo nada sobre sua própria história de profissionalização. Veja. Sim. Nesse sentido, professor, alguns especialistas afirmam que os currículos atuais acabam que reforçando as desigualdades sociais. O senhor concorda com essa análise? Sem dúvida, sem dúvida. Mas veja, o que então fazer para que não aumentem as desigualdades? Que ao menos nos currículos entrem essas desigualdades. Que ao menos entrem um menino negro que foi segregado, ou uma menina negra segregados, ele tem direito, quando entra na escola, a saber a história dos afrodescendentes tão segregados em nossa história. Ou uma mulher tem direito a saber todas as lutas do movimento feminista e dela enquanto menina, agora adolescente ou jovem. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que essas desigualdades, a escola não vai acabar com as desigualdades, nem o currículo vai acabar com as desigualdades, mas ao menos reconhecer que os desiguais têm direito a saber-se desiguais. Certo. Professor, nesse sentido, como é que o senhor avalia as novas diretrizes curriculares do ensino médio? Elas podem ajudar a aproximar o jovem da escola? Eu diria que as novas diretrizes curriculares do ensino médio, elas têm algumas coisas muito interessantes. Primeiro, acabam ou propõem que se acabe com a visão tão segmentada do conhecimento. Nós ainda temos uma visão extremamente segmentada. Cada professor, em 50 minutos, dá seu recado, entra o outro. Às vezes, no mesmo dia, 5 professores com 5 recortes do conhecimento. O que se está propondo é currículos por áreas do conhecimento. Se tivéssemos apenas 3 áreas do conhecimento, em que os profissionais trabalham por áreas, articulam o conhecimento em eixos de áreas, área de linguagens, área de humanas, área de ciências da natureza, ao menos essas 3 áreas, e a matemática ou à parte ou junto com as ciências da natureza, eu acho que estaríamos em condições de trabalhar muito melhor, mais tranquilos, e, sobretudo, não teríamos isso que nós temos, uma categoria profissional extremamente segmentada. Se avança também nas novas diretrizes, sugerindo, inclusive, que essas temáticas que eu estava falando, que estão na periferia,
e que são fruto da criatividade de tantos educadores e educadoras, sejam reconhecidas. Que isso não seja algo secundário, algo penduricalho nas grades, mas que seja reconhecido. Isso já está nas novas diretrizes curriculares. Se insiste também nas novas diretrizes curriculares num ponto muito importante. A função do ensino médio, da educação média, é educar, não é preparar para o Enem nem para o vestibular. Temos uma grande dívida com nossa juventude. Não garantimos seu direito a se formar como sujeito cultural, sujeito ético, sujeito estético, sujeito de pensamento, sujeito corpóreo, sujeito de identidades e de diversidades. Isso o ensino médio não dá, porque o ensino médio passou a ser uma espécie de pré-vestibulação. Tá? Com isso, negamos o grande direito de nossos jovens a se formar como sujeitos humanos plenos. Professor Miguel Arroyo, agradeço a participação e a gentileza mais uma vez da entrevista aqui para o Extra Classe. Obrigado a vocês. E eu diria, nesse livro, pensei sobretudo nesses conflitos, nessas tensões que os próprios professores e as professoras, nessas disputas de que eles são sujeitos. Obrigado a vocês, professores, porque disputam a escola, disputam a profissão, disputam também os currículos. Você confere agora o vídeo da campanha pela paz nas escolas do Simprominas e logo em seguida a agenda da semana. Tem algo errado quando, em dia de prova, o professor fica mais nervoso que os alunos. Tem algo de errado na escola. É hora de corrigir. Os cineclubes do Simpro exibem no mês de novembro uma seleção especial de filmes tropicalistas, que refletem a realidade social do país nas décadas de 60 e 70. Na próxima quinta-feira, dia 17, será exibido o filme Ganga Zumba. O Cineclube Uma Tela no Meu Bairro fica na rua Jaime Gomes, 198, no bairro Floresta, em Belo Horizonte. A entrada é franca. Você fica agora com o Simpra em Movimento. Entre 21 a 25 de novembro, haverá eleição para a diretoria do Sindicato dos Professores. Uma única chapa foi inscrita com uma renovação de 30% da atual diretoria. Os novos diretores que compõem a chapa participaram de um curso de formação político-sindical. O curso teve a participação de 25 professores de diversas partes do Estado. Um sindicalismo que não forma, se deforma. E o Simpro segue essa orientação, a formação no sentido de capacitar os professores, não só para entender os problemas de sua categoria, mas problemas gerais da educação, que é importante a atuação do sindicato. Noções sobre a origem e a história do movimento sindical foi um dos temas abordado no curso. São um módulo introdutório e em outros momentos nós vamos trabalhar não só a história do sindicalismo, a história dos sindicatos professores de Minas Gerais, como também da educação no Brasil, quais são os problemas que nós enfrentamos hoje. A chapa para a nova diretoria do Simpro Minas é encabeçada pelo atual presidente Gilson Reis. Para reafirmar a nossa entidade, é necessário que os professores votem na nossa chapa. É uma chapa única, mas quanto mais votos nós tivermos para poder respaldar e consolidar nossa direção, melhor será. Então, entre o dia 21 e 25, nós estaremos em eleições e espero que a categoria não só respalde a direção, consolide a nossa direção, mas projete para o futuro um sindicalismo muito mais combativo, comprometido com a nossa categoria. É a relação categoria-sindicato, sindicato-categoria. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.